3. Nós lemos o verso 6. Foi o 5, não foi? Tem algum aniversário? O 6 ainda não. Não, o 6 já foi. Já foi? Você já foi lido, sim. Então, nós falamos sobre o pecado habitual, né, que se torna visível na rebeldia. Então, isso mostra que o nosso pecado está habitual. Mas assim, o teor do Novo Testamento em relação ao pecado, e é claro que o pecado é obra do diabo, mas ao mesmo tempo está na nossa natureza. E quando eu falo na natureza, é na essência nossa. Todos nós somos, né? E isso Davi fala que nós nascemos em pecado, e não do pecado, né? Mas nascemos em pecado. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente percebe que pecar é não amar, porque a ordem que Jesus dá para os seus discípulos é: ame a Deus, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, por que ele disse isso? Porque é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer para o ser humano, é ele amar o outro. É muito difícil porque o homem, ele está centrado em si mesmo. Ele sempre quer fazer as coisas que trazem desejo, que mate o desejo, mas o desejo nunca morre. Mas ele está sempre querendo satisfazer os pensamentos dele. Então, Jesus, ele disse isso porque sabia que se nós amássemos, nós venceríamos o mal. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento de forma geral, a gente vai perceber que pecar é não amar. Agora, se nós levarmos o amor às últimas consequências, nós vamos ter um outro conteúdo dentro do amor, que é a justiça. Então, uma das coisas que João ele deixa claro nesses escritos até aqui é que nós precisamos entender que pecar não é algo que vai acontecer só contra Deus. É lógico que todo pecado é contra Deus, mas em primeiro plano vai atingir totalmente o nosso ser, o ser do nosso próximo e também a imagem de Deus. Então, se nós deixamos de amar, nós pecamos. Então, quando nós olhamos só para nós, ou se nós conseguimos tirar vantagem de algo que nós estamos tentando conquistar e nós não olhamos para o outro, isso é pecar no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele é baseado no amor de Deus.
E quando nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos algumas atitudes práticas que faz com que a gente possa fugir do amor ou fugir do pecado. A primeira delas é uma decisão que eu tenho que tomar. Porque Deus, ele decidiu amar. E por Deus decidir amar, então essa é a primeira prática que precisamos ter se queremos deixar de pecar. Agora, existe muita complicação em definir o que é amar. Porque alguns dizem que só de olhar para uma pessoa eu já estou amando. Não, não é verdade. Porque amar requer conhecer. Porque se eu não conheço, é paixão. Paixão é algo que eu olho e digo, eu estou amando. Isso é uma complexidade ou uma diversidade do amor ou da definição do amor que existe no português. Porque eu não falo, eu estou apaixonado, eu tenho uma paixão por isso. Paixão vem do desejo. O amor vem do conhecimento. Então, quanto mais conheço, mais eu amo, ou quanto mais eu conheço, mais eu odeio. Então, o ser humano, ele vive dessas duas situações. Mas quando eu estou apaixonado, eu não quero conhecer. Estou apaixonado. Então, eu não quero conhecer. Então, a questão cognitiva, ou a questão do pensamento, deixa de existir na paixão, porque eu não consigo pensar fora da paixão que já me dominou. Então, por isso que Jesus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam, lá em João 17, verso 3. Por que ele quer que a gente conheça a Deus? Porque conhecendo, nós vamos amá-lo. E amando, nós vamos amar a criação. Então, para que a gente possa fugir do pecado, nós temos que conhecer. Nós decidimos, esse é o primeiro passo, eu decidi amar. Então, eu vou conhecer. Né? Eu posso dizer que eu amo mais a Silvia hoje do que quando eu a conheci. Porque vai fazer 36 anos que eu estou junto com a Silvia. Às vezes a gente tem vontade de matar, mas às vezes a gente tem vontade de ressuscitar. Mas o amor, ele continua porque nós conhecemos todo o olhar. Porque as pessoas, quando se conhecem, até no olhar ela fala. Porque da Silvia olhar para mim, eu já sei que tem alguma coisa errada, ou que eu fiz alguma merda. Então eu tenho que ir lá perguntar o que eu fiz, ou o que está acontecendo. Então até no olhar a gente conhece. Então dessa forma a gente deve dizer que o amor requer conhecimento. Não é de uma hora para outra. Amor não funciona assim. Né? Eu tenho que decidir e tenho que conhecer. Então, passou disso é pecado. Né? É desejo, é paixão. Não tem nada a ver com amar. Nada a ver. Né? E é muito claro que quando João está usando a questão de Jesus vir para destruir o pecado, que é o papel dele, é que ele veio para substituir aquilo que tem em nós. Porque o que nós temos dentro do nosso ser é o pecado. Por isso que ele tem que habitar em nós, porque ele é amor. Quando ele habita em nós, esse amor precisa tomar conta da nossa vida. E aí nós deixamos de errar contra o irmão, porque se nós erramos contra o irmão, nós estamos errando contra Deus.
É aquela coisa que eu disse para você de jogar merda no ventilador. Você jogar merda no ventilador, vai sujar todo mundo. É aquela coisa que eu disse também do corpo. O corpo só existe porque tem uma medula nervosa ou uma medula, um eixo central que é o amor. Um corpo de uma comunidade só funciona se houver uma medula que chama amor, porque senão não vai funcionar nunca. Nunca funcionará uma comunidade. Não? Então, o que Jesus está querendo, o que João está querendo dizer, e é lógico que ele vai desenvolvendo no capítulo 3, é essa coisa do pecado. O pecado é eu querer fazer tudo aquilo que eu desejo e não tudo aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer é que a gente ame o próximo. Então, se eu não conheço, eu tenho que decidir. Agora, por que Deus decidiu amar? Porque foi Ele que criou essa ameba aqui, foi Ele que criou, né? Então ele tem que decidir se ele vai amar ou não. Mas ele já decidiu na eternidade que amaria. E é lógico que ele decidiu conhecendo. Agora, o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem que conhecer a Deus. Agora, como eu conheço a Deus para que eu possa fugir do pecado? Deus, ele se limitou nas Escrituras para que o homem possa conhecê-lo. Então, a Bíblia é de suma importância para que a gente possa conhecê-lo. Quanto mais eu leio o Novo Testamento, ou quanto mais eu leio a Bíblia, eu vou conhecendo a pessoa que me ama. Agora, qual mais formas eu tenho de conhecer a Deus? Quando eu conheço as atitudes e as práticas do outro. Porque quando eu me aproximo sem interesse, só em querer conhecer e decidir conhecer, eu vou conhecer a Deus também. Por isso que a Bíblia é cheia de imagens de Deus como se fosse um ser humano. E tudo vai culminar no nascimento de Jesus, que é um Deus homem. Então, quando eu olho para as atitudes de Jesus, eu percebo o quanto ele me ama. E esse amor me impulsiona a amar aquele que está perto de mim. Aí assim, amor também não é simplesmente permitir que o outro faça tudo o que ele quer. Porque amor também, a Bíblia diz que Deus ama e por isso disciplina aquele que o ama. Então, amar também é direcionar. Amar também é dar a direção, é firmar os passos, dar limites. Não é simplesmente abrir as portas e permitir que as pessoas façam tudo o que quer. Então, amar também é dar limites, para que a pessoa saiba aonde ela deve ir e até aonde ela deve ir. Então, Deus, ele sempre coloca limites para que a nossa vida possa caminhar da forma correta. Então, se nós amamos, nós também daremos limite às pessoas que amamos. Então, a Bíblia também diz que aquele que ama, corrige. Então, é essa coisa de limite com correção. Então, amar não é simplesmente só adular, né? Ai, que bonitinho, ai, que legalzinho, ai... Não, isso não é amor, isso é bajulação, isso não tem nada a ver com amor. Uma outra coisa que o amor faz eu não quero nada em troca em relação ao amor que eu dispenso. Então, amar de verdade
é não requerer do outro a mesma atitude. Porque é isso que Jesus e Deus ele fez. Isso é muito difícil. Ele amou sem requerer. E se nós estamos requerendo, já é algo que me faz pecar, né? E eu tenho muito disso. Particularmente, eu tenho muito disso. E aí eu me frustro porque eu quero ajudar e quero cooperar. E aí eu percebo que pessoas falam metade das coisas para mim, e aí eu fico hiper chateado porque a pessoa não falou tudo o que ela deveria de falar. E aí eu fico pensando, puxa vida, quando que eu vou sair dessa dinâmica de achar que eu preciso saber de tudo? Mas como é difícil sair disso. Então, isso também é pecar. Porque se eu decidir amar, eu não preciso saber das coisas. Eu simplesmente vou amar. Agora, se a pessoa quer me conhecer e me amar, eu vou ter que corrigi-la, dar limites, dirigir a vida. Que nem é como um pai faz com os filhos. Os pais disciplinam ou corrigem os seus filhos não porque não ama, é porque ama, é porque quer ver ele lá na frente fazendo as coisas corretas. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque não fomos tão disciplinados ou fomos educados por vovó e vovô. Porque vovó e vovô nunca vai disciplinar como um pai e uma mãe. Muitos estão aqui, nós estamos aqui, porque nossos pais foram abusivos com a violência na educação. Muitos estão aqui porque não tiveram pai, não tiveram mãe, então não sabem o que de verdade é amar. Então, nós, se queremos fugir da dinâmica habitual do pecado, nós temos que começar a conhecer a Deus, porque conhecendo-o, nós vamos querer ter as mesmas práticas. Então, por isso que João diz que ele veio destruir o pecado. Um dos objetivos de Jesus é tirar o pecado. E como ele tira o pecado? Ele nos enche com a pessoa dele. Porque quando ele nos enche com a pessoa dele, o pecado não tem lugar em nossa vida, né? E essa é uma prática que eu tenho que ter com pessoas perto e com pessoas de longe, porque Deus ama o mundo. E por Deus amar o mundo, essa é uma outra coisa, né, que muitas vezes eu fico pensando nas minhas práticas, porque eu demoro tanto para reconciliar com uma outra pessoa, e isso é uma dificuldade que tenho, mas a Bíblia me confronta todos os dias, e essa é uma condição, porque Deus amou o mundo sabendo que o mundo era inimigo dele, e essa dinâmica de inimigo faz com que a gente crie inimigos, e isso não é amar, quando eu mesmo desenvolvo a inimizade. É lógico, as pessoas vão me odiar ou vão me amar pelas ações que tenho, porque elas não sabem quem é Jesus. Então, quando eu falo em pecado, eu também tenho que fugir dessa dinâmica de criar inimigos ao meu redor. E quando a pessoa ela me odeia, eu vou odiá-la também. E isso é pecado. Porque Deus, ele amou mesmo quando as pessoas o odiaram. Então isso é pecar também.
quando uma pessoa age com violência, eu agir com violência. Isso é pecado. Então, eu tenho que mudar as minhas ações, as minhas relações, a minha forma de viver, porque quanto mais o conheço, mais eu me responsabilizo em amar ao outro. Então, o que falta para nós então? O que falta para nós então, deixar de pecar habitualmente, é conhecer a Deus. Porque quando o conhecemos plenamente, nós vamos com certeza fazer aquilo que Ele mandou. E por fazer aquilo que Ele mandou a gente amar. E se nós não amamos, nós estamos em pecado. Mas nós achamos que amor é uma deturpação do termo amar, né? É permitir que eu faça tudo o que eu quero. Não, não é. Né? Se a gente for levar as últimas consequências, é eu dar a vida pelo outro. É o que Jesus fez. Isso é difícil, porque eu quero fazer só o que eu quero e não o que o outro precisa. E aí sai essa briga toda, sempre, ainda mais quando moramos juntos, né? Como nós aqui. Então a gente está sempre discutindo para querer fazer aquilo que eu quero. E essa é uma dificuldade de viver em comunidade, porque nós não o conhecemos plenamente. Por isso que agimos assim. Então, pensando nisso, né? No versículo 5, ele vai dizer: bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não há pecado. Por que não há pecado? Porque ele ama. Por isso que não há pecado. Porque Jesus, ele ama. E todo o que permanece nele não vive pecando. Então aqui existe um conhecimento de João falando que nós vamos errar, né? Porque não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Por isso que pecar é não conhecer aquele que é o seu Senhor. Porque quem peca é porque que vive pecando habitualmente, é porque não o conhece. E por não conhecê-lo, eu erro. Então o que falta para nós? Conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Porque quanto mais o conheço, menos vou querer magoá-lo, menos vou querer errar contra ele, menos vou querer afetar a sua criação, menos vou querer afetar o outro, menos vou ter mais paciência, vou ter mais reflexão antes de decidir as coisas. Então não se engane dizendo que ama se você não o conhece. E assim também é conosco. Não se engane em dizer que ama uma pessoa se você não o conhece, ou se ele não permitiu que você o conhecesse. Você não pode dizer que ama. Então, fica muito claro que no verso 6 está dizendo que se você peca, é porque você não o viu e não o conhece. O que devemos fazer então? Buscar conhecê-lo. Devemos buscar conhecê-lo. Isso é o que Deus diz na Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração.
É que o nosso coração está tão cheio de ódio, de violência, de desejo, de paixão, que a gente não conhece nada, porque não tem espaço. Porque tudo isso preenche a nossa vida. A gente olha, muito claro, né? Eu olho para a minha vida, eu olho e falo, puta, isso é uma atitude egoísta desgraçada, né? Então, se é uma atitude egoísta, é porque o meu coração está cheio de mim mesmo. Então, eu não vou ter forma de amar outra pessoa. Quando eu olho e brigo pelo que eu quero, pô, isso também está errado, né? Quando uma pessoa briga pelos seus desejos, ou se mata para ter o que não vai usar, porque hoje a gente compra o que a gente nunca vai usar, né? Isso faz com que a gente se afaste de Deus, né? Eu falei uma coisa para uma pessoa aqui que eu fico pensando que tem muita razão quando nós queremos ter mais dinheiro. Então nós trocamos a nossa força de trabalho por mais dinheiro. Para que eu quero? Se a vida tem mais valor do que qualquer dinheiro. Aí eu fico pensando, né, que todos nós somos assim. Nós temos tudo o necessário para viver, mas queremos mais. Então isso impede da gente conhecê-lo, isso impede da gente depender dele, isso impede, e aí a gente troca o Deus verdadeiro pelo Deus mamon, né? Aquele que está me dominando. Eu preciso ter mais dinheiro, porque assim eu vou poder fazer mais coisas. Mas você já tem o necessário. Aí eu fico pensando em mim, eu falo, puxa vida, mas eu já tenho o necessário, para que eu vou ter essas coisas mais? Então, pecar é deixar de conhecer a Deus. E o Deus que nós precisamos conhecer é um Deus de amor. E se Ele ama, e se nós não amamos o outro, nós pecamos também. Se nós olharmos só para nós vamos falhar. Então, é isso. Eu acho que, se você quer falar alguma coisa, você pode falar. Mas a gente precisa lutar contra nós mesmos. Que Jesus, ele já veio tirar o pecado. Agora nós temos que tentar limpar o nosso coração e permitir que Ele habite completamente em nós e faça com que nós o conhecemos de verdade. Ele está disposto, porque Ele fala que Ele não está escondido, Ele não está de ouvido tapado e nem de mãos encolhidas, que Ele não possa nos abençoar. Então Deus, Ele está sempre disposto a estender a mão, em deixar-se achar, em deixar-se conhecer. Mas a gente quer tanta coisa que a gente deixa de conhecê-lo, né? Porque as outras coisas estão na frente, os nossos desejos estão na frente do nosso Deus. Por isso que a gente não o conhece. Então é isso. Às vezes, papito, eu vejo assim, o caminhar com Deus é muito difícil. E vendo assim, eu falo, meu Deus, eu não sei nada, sabe? Esse meu jeito de arrogância, de ver a pessoa, eu até conversei com o Berton esses dias, eu falei assim, eu vejo, eu olho e falo assim, esse aí não, esse aí sim, esse aí não. E aí eu me coloco numa posição que sempre de julgar. E Deus sempre mostra, não é desse jeito. E aí, essa palavra sempre vem assim de encontro, que eu não sei nada de Deus ainda. Nada. Preciso aprender muito. E eu quero, sabe? E quanto mais a gente vai vivendo Deus, mais Ele vai desconfigurando nós mesmos. Assim, não, é isso aqui, é o orgulho, é a prepotência,
E ele sempre mostra em situações que você tem que lidar com isso e fala, meu Deus, eu quero agir desta forma, mas Deus fala assim, não, você tem que olhar conforme o meu querer, não o seu. E por isso que também veio a disciplina, o não. Eu acho que o não de Deus é tremendo. Acho que é muito bom para nós, porque eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero brigar, eu quero colocar eu no centro, eu quero ter a razão, eu quero ser melhor. E Deus fala assim, não, é aqui, ó, é totalmente ao contrário. E sempre são em situações adversas, que a gente escolhe qual caminho que a gente vai fazer, qual decisão, que é sempre pro outro. Então, quando eu olho para mim, eu tenho vontade de desistir. Porque eu vejo tudo isso na minha vida, sabe? Mas o que me impede de não desistir é o amor dele. Já fazem muitos anos que eu tenho andado com Jesus. E ainda tenho que mudar muito. Paulo, mas por um lado isso aí é positivo, né? Eu vejo sempre falando isso aí, preciso mudar, deve me parecer mais. Eu acho que eu vejo isso por um lado positivo, porque acho que a partir do momento que a gente chega numa situação e fala, nossa, eu tô bemzão, mano, cara, tô muito parecido com Jesus, mano. Eu sou o cara, sou um crente assim, exemplar. Eu acho que aí a gente já quer ser maior que ele mesmo, entendeu? Então acho que naquela uma passagem assim onde fala, né? Eu não ser demasiadamente justo, né? Eu acho que o demasiadamente justo, acho que eu acho que assim, eu me parecer com Jesus é o nosso foco. Agora eu querer ser Jesus já é outra coisa, né? Então, sempre eu vou lembrar não sei se alguém se incomoda aqui, mas sempre eu me lembro do pastor Jair, né? Ele lá com 60 e poucos anos. Pra mim, acho que foi o cara mais manso que eu conheci, assim, né, no período da vida dele. E ele também falava, eu não sei nada, cara, não sei nada. E o cara sabia tudo, eu conversava com você qualquer coisa, tinha exemplo de vida, mas ele falava, não sei nada. Eu falava, cara, mas esse cara não sabe, eu sou o quê na fila do pão, né? Então, acho que Deus, acho que ele quer ouvir isso da gente, né? O que o Paulo tá falando aí, né? Preciso mudar. Todo jeito que eu ouvir isso. Porque quando eu achar que eu não preciso mudar, aí é a queda. É a queda e ainda leva um terço comigo. Se não se filmou, você tá me filmando. Toda divisão sempre tem um grupinho junto, né? Mas assim, tenha tempo de conhecê-lo. Ele quer muito que você o conheça. Ele está à disposição. Então, nos tempos que você tem, que é claro, a gente trabalha muito aqui, né? A gente não consegue, né, ler a Bíblia, pensar nela, porque a nossa cabeça está cheia de coisa. Mas tenha tempo agradável com Deus. Busque a Deus, ore, leia a Bíblia, né? Comece a conhecer mais o outro antes de rejeitá-lo, antes de violentá-lo, antes de brigar, antes de discutir, mesmo que o outro grite com você.
pense uma vez só em dizer, ele ainda não o conheceu da forma que eu o conheci. Né? Eu acho que assim a gente poderia viver melhor na nossa comunidade aqui. Se nós tivéssemos o desejo ardente de conhecê-lo. E aí nós deixaríamos alguns pecados. Não todos, porque a gente não consegue. Tá bom? A Silvia ontem com o Salmo, né? O que dizia, a minha alma deseja como a terra sedenta, né? O Salmo de terra seca, com terra seca. Deseja água. Mas eu acho que essa coisa também, eu fico pensando, que às vezes a gente não se reconhece como maus que somos. Por isso a gente não tem essa sede de Deus, por isso a gente não... Você acha bom? Sabe? Eu tenho uma amiga que uma vez ela falou pra mim, eu me acho muito boa e isso, eu quero perder isso, né? A gente caminhando junto no Evangelho, mas ela falava isso com vergonha, querendo se arrepender. E eu pensava assim, graças a Deus eu não tenho isso não, me acho uma merda. Só que não é assim. Eu também vejo na minha vida, pra mim o que eu levo agora para o dia de hoje é um constrangimento enorme diante de Deus, porque eu não consigo às vezes ter humildade para olhar e viver essa coisa, sabe? Eu fico muito constrangida mesmo, pensando que apesar de tudo isso, mano, Deus ele continua, sabe, fazendo bem. Eu não consigo fazer o bem às vezes com uma pessoa aqui que eu convivo, né, no dia a dia, enfim, é muito difícil. É muito difícil. Você precisa se aproximar de Deus para olhar quem você realmente é. Eu preciso disso, todos nós, né? Conhecendo a gente mesmo e conhecendo o tamanho do amor de Deus, isso não vai colocar a gente assim, tipo, eu não mereço, eu sou um coitado. Não é isso. Vai fazer você mais humilde, sabe? E é uma coisa que eu particularmente preciso muito. Eu falei 3 coisas pro Rodrigo enquanto ele ficou com a gente. Mas eu acho que é isso que nós precisamos, né? Todos nós. Quando eu falo nós, é a nossa comunidade. Isso me inclui também. Eu falei para ele, você quer dar certo aqui nessa casa, então você tem que servir, ser humilde e se humilhar. Essas são coisas que faltam em nós. Servir, ser humilde e se humilhar. Falta na gente isso. Falta em mim isso. Mas é isso aí.